Seja bem-vindo ao Pode Mais Carreira, porque se você pode mais, a sua carreira pode muito, muito, muito mais. Muito prazer, eu sou a Fernanda, gestora de recursos humanos, especialista em gestão estratégica de pessoas e também em pedagogia empresarial e educação corporativa. Seja bem-vindo ao Pode Mais Carreira, onde a gente fala sobre vida pessoal, profissional, mundo de trabalho. É um prazer te ter aqui. E aí, vamos para o novo episódio? E no episódio de hoje vamos falar sobre mudanças, sobre coragem, sobre mudar mesmo com medo. Esses dias eu estava rolando ali o Instagram e vi um vídeo que me fez pensar muito. No vídeo, o vídeo dizia que pessoas que mudaram de profissão e que começaram a ganhar o triplo, contem aqui suas histórias nos comentários. E aí eu parei para ler os comentários, achei tudo muito curioso e comecei a ler esses comentários. E tinha tanta gente contando que trabalhava o dia inteiro, que na hora do almoço quis mudar de vida, então fazia curso para mudar de área durante o período ali do almoço. Outros contaram que foram demitidos e que então começaram a empreender depois que foram demitidos. Alguns contaram que cansaram de viver, no automático, que preferiram recomeçar, procurarem outro emprego, procurarem outra área. Outros fizeram até transição de carreira. Mas eu sei que o enredo mesmo era para falar ali de pessoas que começaram a ganhar o triplo. Mas o que mais me chamou a atenção nesse post em questão é que as histórias, elas não eram só pela questão do dinheiro, sabe? Elas também eram pela questão da coragem. Porque quantas vezes a gente deseja mudar e a gente fica se colocando motivos para não começar, para se adiar. E aí a gente passa a não ter coragem de mudar, tentar de novo e buscar algo que realmente faça sentido pra gente. E aí a gente vai se escondendo da coragem. E aí, vendo esse post, me veio um pensamento, de quantas pessoas que você conversa, você mesmo que tá me ouvindo aí, e que você sabe que essas pessoas, elas falam que querem mudar, sabem que precisam mudar, mas que só falam e que continuam paradas, porque acreditam que, não são boas o bastante, precisam das condições perfeitas para mudarem e tudo mais. E aí é sobre isso que a gente vai falar hoje, sobre a força de você escolher mudar, a força que tem em promover uma mudança e o desafio de acreditar que você é capaz, porque por vezes você sabe o que quer. Às vezes você não sabe, tem que pensar um pouquinho, mas às vezes você sabe e você se encontra ali no desafio de ainda assim entender se você é capaz ou não de colocar a mão na massa. Até porque entre o medo e a coragem também existe um abismo que muitas vezes a gente encontra na vida, que é da autossabotagem. Que é sobre você querer atravessar esse abismo, e que ainda assim você se sabota achando que não é capaz de conseguir fazer isso. Então vamos pensar junto, A gente sabe que o mundo está aí em constante mudança, que se a gente fosse parar para pensar aí nos últimos 3 anos, quantas mudanças já ocorreram no mundo, a gente ficaria horas e horas comentando, Tudo muito rápido demais. E aí a gente sabe que mudar é algo natural e que a vida mesmo tá mudando o tempo todo. Mas quando a gente vai falar de carreira, quando se trata de carreira, dá um frio na barriga, porque a gente fica pensando que a gente tem que valorizar o tempo, porque se errar já era, é tempo perdido, porque mudar dá medo. Mas a gente acaba se acostumando com a segurança daquilo que a gente já conhece, mesmo quando esse conhecido não nos faz tão bem assim. Então, às vezes, parece que a gente prefere ficar naquilo que parece quentinho, que está no nosso controle, do que a gente, então, ir para algo ali que pode nos fazer expandir. E a verdade é que o cérebro gosta desse previsível, Até porque ele quer te ajudar ali a te proteger. Só que, esse crescimento que a gente também busca é ao mesmo tempo que seja um crescimento, uma evolução, uma mudança, que às vezes a gente quer seja na carreira, seja na vida pessoal.
a gente precisa entender que existe um outro lado da moeda, um outro lado do crescimento, que é a insegurança temporária. O que isso significa? A gente não sabe tão bem assim o que a gente vai encontrar do outro lado da ponte, se a gente não atravessar essa ponte. E essa é uma das maiores barreiras da mudança que nos faz ali ficar paralisado, porque o medo é de não saber o que vem depois. Mas, e se, em vez da gente pensar no que a gente pode perder, a gente pensasse no que a gente pode ganhar se a gente atravessasse essa ponte? Porque mudar não é sobre você jogar tudo pra cima, né? Não é sobre você largar tudo, deixar de ser quem você é, mas é sobre você ir ao encontro de uma nova versão de você mesmo, sabe? Até porque você precisa entender que o que te trouxe até aqui não precisa ser a mesma coisa que vai te levar para um outro lado da ponte. E tá tudo bem, né? Reconhecer isso é sinal de que você tá amadurecendo, que você tá crescendo, que você quer algo novo e não de uma fraqueza, né? Disfarçada ali de insegurança. Mas um ponto alto, assim, que eu vejo, por exemplo, nesses comentários que eu tava vendo lá no Instagram, foi de tantas pessoas dizendo, sabe? Poxa, como foi bom ter coragem, como foi bom tentar, como está sendo bom colher esses frutos de algo novo na minha vida, né? Então, assim, pra pensar, né? Vamos falar de algo, assim, que quase ninguém costuma admitir em voz alta, que é as desculpas que a gente cria pra não fazer algo, pra não agir. É impressionante o quanto você vai encontrando desculpas para não fazer. Não é o momento certo, eu ainda preciso estudar mais, eu preciso fazer um outro curso, ou eu não tenho tempo para fazer isso agora, quando eu tiver mais tempo eu começo, quando eu for mais experiente, quando eu tiver mais dinheiro, quando eu tiver com a vida equilibrada. E aí, ao mesmo tempo, a vida, ela tá acontecendo. E aí eu queria entender, será que hoje você tá com essas desculpas na sua vida? E o que essas desculpas estão impedindo você de fazer, né? De colocar a mão na massa, de fazer acontecer? Porque essas frases, elas vão se tornando na vida da gente como muros que a gente vai construindo para evitar o desconforto que pode começar, que é de mudança. É igual quando você vai fazer a faxina numa casa. Você precisa levantar os móveis, colocar tudo para cima. Parece que você bagunçou tudo, mas daqui a pouco você arruma tudo e coloca as coisas no lugar. Por trás de cada desculpa dessa, mesmo que exista o medo, né? O medo de não ser bom bastante, o medo de não conseguir colher aquilo que se quer plantar, a gente não pode deixar também de começar e de ter a ação, porque vai ser mediante a ação. Cada ação que você tiver, cada mão na massa ali, que vai gerando a confiança, e não o contrário, né? Ficar parado, que vai te gerar essa confiança, porque você vai seguir sem entender o que é que tem do outro lado. E aí, por vezes, a gente vai, né, sendo impostor da gente mesmo, achando que a gente não sabe tudo, que não vai dar certo, que poderia ser melhor, que tem gente que faz melhor do que a gente, e a gente vai se convencendo de que você precisa estar numa vida perfeita, de que você precisa ser perfeito para poder começar alguma coisa. Mas a verdade, gente, é que ninguém começa pronto. Tem uma pessoa que me inspira muito, que é o humorista Whindersson Nunes, né? Eu acompanho o Whindersson desde quando ele gravava na casa dele, no quarto dele, quando ele morava no Piauí, ele ainda nem era famoso. E a história dele é uma trajetória muito bonita, porque se você pegar a história dele hoje, que é de sucesso, de reconhecimento, de filmes, de stand-up, de prêmios que ele já recebeu, várias conquistas, mas ele precisou começar de algum lugar, que era com a câmera que ele tinha, com o jeito que ele fazia antes, que era em casa e tudo mais. Não era a melhor luz, não era a melhor câmera, não era ali o roteiro mais louco da vida, não. Ele foi se aprimorando ano a ano, entendeu que tinha um talento, entendeu o que gostava e colocou a mão na massa. E fez dali o trabalho dele, né? De onde vem o sustento dele. E foi mediante essa ação que ele também foi melhorando. E aí isso me inspira porque enquanto a gente fica esperando a perfeição, a gente não faz. A gente fica preso nas desculpas. E enquanto a gente vai esperando se sentir seguro para agir, para fazer algo, tem gente que às vezes está menos preparado que você, comparado ali de curso, de currículo, mas que está agindo
e que está crescendo e que está colhendo resultado. E aqui não é para você se comparar com o outro, tá? Mas é só para te trazer uma reflexão que dá para fazer com aquilo que você tem, que você vai aprimorando à medida que você vai entendendo o que precisa ser aprimorado. Porque senão, quando você não faz nada, você acha que tudo precisa ser aprimorado. Mas quando você já tira um plano do papel, você entende que algumas coisas precisam ser melhoradas, mas que já dá para iniciar. E isso faz com que você tenha mais coragem. E ter coragem não quer dizer que você não vai ter medo, né? Essa coragem vai te exigir movimento, vai fazer com que você escolha a mudança, vai fazer que mesmo assim a insegurança vá junto, mas é com isso, né? Justamente atravessando esse medo que você também vai construir na sua autoconfiança. E tenha certeza disso, a vida ela vai recompensando quem age, porque não adianta você esperar sentado. Quem arrisca, quem se permite aprender, pode ter certeza que a vida vai recompensando. Pode ter certeza disso. Então, por mais que eu tenha visto aquele post ali de várias pessoas contando que hoje ganham triplo, né? E que teve até gente que comentou que também não é que ganha mais, mas que tá mais satisfeito, né? Que isso também é importante. Mas as pessoas ali, elas não sabiam se ia dar certo ou não. Elas não tinham essa certeza. Mas elas começaram mesmo assim. Então era quem estudava na hora do almoço, era quem começou vendendo alguma coisa em casa, outra pessoa que foi demitida, né? Pegou o limão e fez a limonada. E é assim por diante que a gente vai transformando as nossas inseguranças em oportunidades. Então, o que será que na sua vida você está esperando um momento perfeito para fazer acontecer? Não espere o momento perfeito acontecer, né? Na verdade, você precisa entender que existe um ciclo que é muito perigoso, que é o ciclo da autossabotagem, que nos faz, né, não crescer, né, que nos impede de crescer, que é de, eu quero mudar, mas eu tenho medo, então eu espero me sentir pronta, enquanto eu espero eu não faço nada, e como eu não faço nada, nada muda, e eu me sinto frustrada e duvido mais de mim, e aí de novo eu quero mudar, mas eu tenho medo, então eu espero me sentir pronta, enquanto eu espero eu não faço nada, e como eu não faço nada, nada muda, e me sinto frustrada e duvido mais de mim. E esse ciclo vai recomeçando a cada instante. E aí, para você quebrar esse ciclo, o que você precisa fazer? Mudar. E entender que não é sobre esperar ter mais confiança, ter mais certeza, mas é você agindo que você vai construindo essa confiança na sua vida. E olha, pode ter certeza, tem momentos que a vida não vai te perguntar se você quer mudar ou não, ela vai simplesmente te empurrar. E pode ser uma demissão, pode ser algum esgotamento que você esteja passando, de algo que você não faz mais com brilho no olho, pode ser algum momento que te exige mudança de cidade ou algo desse tipo, mas são nesses momentos que você vai entender que isso se trata também de um chamado de você fazer acontecer e fazer a virada na sua vida. Até porque a dor de ficar onde você tá precisa ficar maior do que o medo de mudar. Então, coloque a mão na massa e entenda que a mudança é o caminho, a mudança não é uma ameaça. E assim tudo vai mudando, tudo vai acontecendo. E claro que isso vai te exigir também dedicação, tempo, compromisso e preparo também para que você não fique aí se sabotando. Isso vai exigir que você se conheça mais, que você entenda o que é importante para você, que você se reconheça também, entendendo que você não está começando do zero, mas que você tem as suas experiências, que você pode se desenvolver, que você precisa criar autorresponsabilidade e entendendo que a mudança é sobre também conseguir viver melhor e indo em busca dos seus sonhos. E existe uma força também muito grande, que é a força de você tomar uma decisão. Então, se você decidir de verdade, pode ter certeza que essa decisão vai ser para você como um divisor de águas, né? Entre ter a intenção e de fato realizar. Então, tenha certeza de que você merece tentar algo novo, de que você merece sim vencer, que você merece sim sucesso e que você merece sim tentar e colocar a mão na massa. E assim você vai criando a vida que você deseja viver. E não quer dizer que você não vai ter percalços, que você não vai ter desafios, que você não vai ter dificuldades, mas se você sente que precisa recomeçar, que você mesmo está se paralisando, que você precisa de mais confiança,
mudança, entenda que é durante a prática, é diante a prática e tomar a decisão de fazer algo novo, sem esperar o momento perfeito, que as coisas vão realmente mudando e acontecendo. Então, se hoje você que está ouvindo aí sente que precisa mudar algo na sua vida, quebre o ciclo e coloque a mão na massa de como é que você pode começar com as condições que você tem, da forma que você pode, com o que você tem. Não espere o momento perfeito para fazer algo ou realizar algo, até porque mesmo se o momento perfeito existisse, durante a caminhada você ia querer aperfeiçoar algo, melhorar algo. Então, faça como você pode, mas faça de alguma forma, porque eu tenho certeza que isso vai te promover mais satisfação, mais alegria, mais vontade de fazer acontecer. E mudar também é bom, mudar é interessante, é você encontrar novos horizontes aí na sua vida, tá? E aí eu queria saber se você que tá me ouvindo agora sente que tá pronto para mudar, ou se você entende que precisa mudar e que mudar é ser também corajoso, né? E que se esse episódio te tocou de alguma forma, compartilha com quem você acha que também precisa mudar ou que quer mudar, mas não sabe como, mas que precisa entender que é necessário colocar a coragem em ação. E vamos seguir conversando, fale comigo lá no Instagram, @fernandasteven.rh. Eu amo ouvir as histórias de quem decide se reinventar. E do lado de cá você já sabe, toda segunda-feira tem um episódio novo, é um prazer falar com você. Obrigada por me ouvir, por estar aqui, principalmente por escolher crescer, até porque quem escolhe mudar, escolhe viver de verdade. Desejo a você uma ótima semana, um grande abraço e até a próxima segunda.